Vidas negras importam. Exu não é diabo não. Wesley Correia. Se não há bem que mereça o mal que lhe pareça, ora preste atenção. Exu não é diabo não. Se qualquer coisa lhe agrada, sem alto preço que lhe valha, ora preste atenção. Exu não é diabo não. Se o mesmo do maré, o vê menino, criança costurando destino, ora preste atenção. Exu não é diabo não. Se com tamanha inocência faz e com a mesma desfaz, ora preste atenção. Exu não é diabo não. Exu não é diabo não. Wesley Correia. Notas de escurecimento, gerações. Salve a todas e todos. Essa conversa eu ofereço para Mário Inácio de Oliveira, Bárbara Eliodora, Sandra Coleman, Ingrid Moradian, Alzira Camilo e Maria Freitas. E lembrando que esse Nota de Escurecimento ele tem uma parceria com a nossa web rádio. Todas as terças e quartas-feiras esse nosso programa, essa nossa conversa é reproduzida nessa rádio. Às terças, às 20 horas e às quartas, às 17 horas. E hoje nós estamos aqui para conversar com a Najara Tavares. Salve, Najara, bem-vinda! Bem-vinda, querida. Vem até aqui, vamos lá. Vamos conversar. Muito obrigado pela sua presença, querida. Bem-vinda. Boa noite a todas, todos e todes, as pessoas que estão aqui acompanhando essa live. Boa noite, Toninho. Muito agradecida pelo convite para essa conversa. Peço agô, peço licença aos meus ancestrais, aos meus mais velhos. Peço licença a Exu para fazer uso da palavra. Eu sou a Najara Tavares, uma mulher negra não retinta, de Salvador, Bahia, mãe de Flor de Lis, poeta, fonoaudióloga, escritora, sacoleira. Sou uma mulher preta em movimento, se assim posso me descrever. Vim aqui compartilhar um pouco da minha poesia, dessa nossa literatura, com esse seu público maravilhoso. Admiro muito o seu trabalho, gosto do seu programa. Presenças ilustríssimas aqui, estou muito honrada. Eu que estou muito honrado. Esse mês, nós estamos agora em maio, esse mês de maio, todas as presenças que nós temos e vamos ter, para nos escurecer mais sobre essa nossa literatura negro-brasileira e olhando um pouco para esse maio que a gente está vivendo, essa literatura negra, feminina, brasileira que a gente está apresentando. E aí é isso. Se apresente mais, querida. Fale dos seus cantos, dos seus contos e das suas prosas e das suas poesias, querida. Vou pedir licença para fazer uso da palavra mais uma vez. Vou chamar uma canção de Nilson Santos. Quem não souber pedir agora, peça licença. O limite é o céu da consciência. Quem não souber pedir agora, peça licença. Gratidão é a palavra que me representa. Se não souber pedir agora, peça licença. O limite é o céu da consciência. Aprender a aprender é melhor que saber. Gratidão é a palavra que me representa. Agô. Agô é fio de conta afiando a língua. É fio de conta conduzindo a caneta. A escrita é inevitavelmente preta. Agô. Foi Exu que percorreu o corpo e vomitou na boca do mundo um padeio adoçado de palavras. Agô é fio de conta afiando a língua, é fio de conta conduzindo a caneta. A escrita é inevitavelmente preta. Agô, Batalá, foi Ogum, que fundiu ferro e navalhou no verbo, afiado, despachado na esquina do esquecimento. É fio de conta afiando a língua, é fio de conta
conduzindo a caneta. A escrita é inevitavelmente preta. O movimento é ancestral, a escrita é atemporal. O recado é soprado nas gravaduras do corpo reinventado, sonoro, vibrante. É um agô edificante. Agô é fio de conta afiando a língua, é fio de conta conduzindo a caneta. A escrita é inevitavelmente preta. Poema Agô, dedicado ao poeta Josevaldo Santiago, autor de Agô. Lindo, 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 lindo. E o que afia sua caneta, querida? A ancestralidade. O fio de conta. Esse poema é meu, que eu dediquei a Josevaldo, justamente por saber o que afina as nossas canetas, né? O que afina nossas canetas é o reconhecimento de Ori, é saber se conectar com a nossa essência, com os nossos fazeres singulares e múltiplos, mas todos eles conectados pela ancestralidade. Todos eles conduzidos por algo maior do que a presença do hoje. Somos só a continuidade do todo o desejo dos nossos ancestrais, dos que vieram antes da gente abrindo caminho. Então, o que conduz a minha caneta é esse reconhecimento, é esse espelhamento. É, sobretudo, a construção, o reafirmamento e o descobrimento todos os dias de todos os meus negrismos, né? Do meu ser estar no mundo enquanto pessoa preta, para além de buscar todos os dias a minha humanidade. Olha, perfeito, perfeito, querida. Interessante, assim, aí aproveitar quem está nos assistindo, ou pela primeira vez, eu até convido para assinar o nosso canal. E quem já está aí assistindo, por gentileza, comente, porque quanto mais comentários, mais pessoas vão poder ouvir tudo isso e outras entrevistas que a gente tem, outras que nós vamos ter, mas essa com a Najara Tavares está sendo bem interessante, está prometendo e está tendo, né? Começamos com esse salva. Aí aquela questão meio cronológica, pode começar a contar como você começou a escrever, onde foi suas inspirações e transpirações? Bom, eu começo a escrever em 2016, né? Mas antes, assim, escrever poesia, me dizer poeta, escrever poesia, começa em 2016. E, contrariando a regra, né, da escrita das pessoas pretas, eu não coloquei na gaveta. Eu fiz como recomenda a nossa Jaquinha Nogueira. Eu descalei, então eu não deixei nada na gaveta. Então eu comecei a pôr a palavra no mundo quando eu me encontrei com ela e desde então eu comecei a publicar. Mas também não é uma coisa assim, comecei a escrever e comecei a publicar. Não é dessa forma que as coisas acontecem para a nossa escrita, né? Nosso território são bolhas que a gente vem construindo e rompendo, construindo e rompendo. E tudo isso começa muito antes de eu encontrar a minha palavra. Eu começo a vivenciar a palavra preta. Eu começo a vivenciar a literatura negra, né? Eu sou aqui de Salvador, Bahia, a cidade mais negra fora do continente, a nossa Meca, mas não podemos, a gente tem essa admiração e essa valoração por Salvador, mas não podemos esquecer que numa sociedade racista, você está o tempo todo sendo cerceado pelo racismo e ele cerceia, inclusive, a sua construção identitária. Né? Então, eu sou uma jovem que começou a entender e descobrir a potencialidade de ser uma pessoa negra, a beleza e o valor, a partir das minhas vivências com os espaços negros. Né? Minha mãe é uma mulher de ir para bloco afro, então minha mãe foi dançarina, né? Então de balé folclore, então
Ela me levava para os blocos afro, minha mãe ia atrás do Malê de Balé, que é um dos grandes blocos aqui de Salvador, Bahia, além do Ilê, Malê, Balé, Muzenza, e eu vivia essa poética dos blocos afros, mas não sabia que isso era literatura, não sabia o valor dessa poesia, mas vivenciei. E no meu processo de desenvolvimento e tal, eu conheci o Instituto Cultural Steve Biko. A minha mãe me levou ao Instituto Cultural Steve Biko em busca de a formação, né, para adentrar o mercado de trabalho. Não sei se você conhece o Instituto Cultural Steve Biko, é um quilombo educacional que está aí há 40 anos colocando jovens nas universidades através do curso pré-vestibular. Mas também ele tem formações, formação em DJ, e uma das formações que eu participei foi o Consórcio Social de Juventude, voltado para a saúde da população negra. Daí a minha escolha por trabalhar na área de saúde, né? Eu sou agente de endemias, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, enquanto agente de endemias, e também tenho a formação universitária de fonoaudióloga e atuo na assistência à amamentação. Você disfagia uma das áreas de domínio, né, dos meus estudos. Então, você vê que há um fiozinho que a gente vai puxando, entendendo a importância da atuação da pessoa preta dentro da saúde da população negra, entendendo o meu ser estar no mundo enquanto, para além de ser uma mão de obra barata, né? Quando eu cheguei no Instituto Cultural Steve Biko, eu não era nada mais do que uma jovem querendo concluir o ensino médio para arrumar um emprego no shopping, que é a nossa realidade. Não podemos, a gente tem rompido com esses padrões muito recente, esse rompimento é muito recente, não é para todos ainda, então a luta ainda é muito grande, e isso tem 18 anos, então isso não tem muito tempo, não tem nem 18, acho que tem 16 anos, não tem nem muito tempo. Então, vindo nesse processo, eu fui fazendo o meu letramento racial. Então, tudo perpassa pela educação, né, Plínio? Tudo perpassa pelos nossos aquilombamentos. Então, dentro de um processo de conhecer a negritude, de conhecer o que é ser negro na sociedade, de entender a sociedade racializada e quem era eu nesse processo, o Instituto Cultural Steve Biko traz a juventude para ocupar essa cidade, porque Salvador é a cidade mais negra fora da África, mas nós estamos amontoados na periferia e não ocupamos essa cidade. Por diversos motivos, né, estruturais, transporte, emprego, você tem que ir ao centro para trabalhar e volta, você não vivencia o centro. Então, a gente vive sitiado dentro dessa cidade. E aí a gente não conhece de fato a cidade, então eu comecei a conhecer a cidade. A gente fez, dentro desse grupo de formação de mulheres para atendimento em saúde da população negra, que tinham professores do GT de Saúde da População Negra de Salvador, pesquisadoras, professoras universitárias. Nós montamos um grupo teatral e começamos a fazer releituras de contos clássicos, né, trazendo a questão racial. Aí a gente montou uma peça chamada Preta de Carvão, e a gente ia às comunidades apresentar essa peça para as crianças, e então falar sobre racismo, falar sobre esse ser e estar enquanto pessoa negra na sociedade. E isso durou mais ou menos uns 2 anos, né, e até que veio a minha entrada para trabalhar na área de saúde, e depois veio pré-vestibular e essas coisas. Mas o cerne, né, dessa ocupação e essa identificação com uma Salvador preta, e não mais a tentativa incessante de me distanciar dos negrismos, porque é isso que a gente é ensinado, principalmente a gente que tem a pele com menos melanina, né? Então, quanto mais o processo de embranquecimento, então, quanto mais você se distancia da sua cultura, melhor você é, né? Então, eu não fugi à regra disso, mas aí fui entender um outro universo, uma outra coisa, e que foi potente, e que agradeço demais a minha mãe por ter feito isso.
Eu já era uma apreciadora de música, de arte, graças à minha mãe, que com todas as dificuldades, todas as limitações que tínhamos, mesmo assim ela estava sempre me proporcionando, né, esses espaços de cultura que a gente não enxerga enquanto cultura porque é algo de pessoas negras. Então, quem tem cultura é o branco, o negro não tem. Então, tem essa até vencer essa etapa. E aí eu conheci o Sarau Ben Black e comecei a frequentar o Sarau Ben Black e era uma consumidora dessa literatura negra produzida na Bahia e no mundo, né? Sim, porque no Brasil inteiro, porque o Sarau Ben Black ele, além de ser um espaço assim, de fortificação para a gente, ele é um lugar onde eu conheci Conceição Evaristo, é o lugar onde eu conheci CUT, porque o Sarau Ben Black traz a literatura para Salvador para que a gente conheça essa literatura de identificação que a gente tão se inspira, tão se reconhece. E aí comecei a declamar não músicas, não autorias minhas, mas como é um espaço em que a gente se sente à vontade, se sente parte, né? Aí que maravilha isso, que você chega num espaço em que aquele autor não está distante de você, está ali numa roda compartilhando isso que somos nós, né? A poesia, a literatura viva, encarnada, caminhante, que soa, que sabe que está ali, que te ouve. Então, é uma palavra viva, né? Nossa literatura é uma palavra viva. Então, os sarais são esses espaços em que a gente está vivo, que a gente está pulsante, que a gente está produzindo e que a gente está em contato com os nossos. E então eu comecei a me sentir à vontade, convidada, né, a declamar poesias, música, poesia. Tem uma poesia que eu declamava muito, que é do bloco Afro Ileaê. Me diz que sou ridículo, me diz que sou ridículo, aos teus olhos sou mal visto. Diz até, tem uma índole, mas no fundo tu me achas bonito, lindo, lindo como Ilê de Aie, porque até provar, meu bem, que não, o negro sempre é vilão. Até provar, meu bem, que é racismo meu? Não. Até provar, meu bem, que negro não é vilão, é racismo meu, não. Todo mundo é negro de verdade, é tão escuro que precede a menor claridade. Sem essa de classes do mundo, sou o filho do mundo, um ser vivo de luz e lê de luz. E lê de luz. Eu não sou cantora. Lindo, lindo. Mas é uma declamadora. Ponto. Muito legal. Por favor, continue, querida, continue. Então, aí a gente, porque é algo que você se espelha, que você se vê, então você fica à vontade para isso, né? Então eu comecei a me pôr nessa roda e declamar, porque dentro do sarau não é só o poeta que declama, todos aqueles que se envolvem com essa literatura. E eu fui gostando. E eu tenho muitos amigos poetas, claro, resultado dessa construção, dessas andanças, né? Nós, você, enquanto homem preto, tem consciência disso, que nós produzimos arte o tempo inteiro, a gente faz outras coisas para sobreviver, mas a arte, a música, a dança, ela é uma coisa essencial na gente. O nosso corpo gosta do movimento, o nosso corpo responde ao tambor, o nosso corpo vibra com a arte, né? Então, isso acontece e eu tenho essa vivência, né, desses amigos todos. Então, eu comecei a ser incentivada a escrever, ouvindo que eu era boa com o acolhimento da palavra, que eu era boa com declamando, então que eu começasse a pôr a minha palavra no mundo. Mas eu não me via nesse lugar, então só declamava mesmo a poesia das pessoas que eu admirava e as músicas que me tocavam, me atravessavam, então eu declamava as músicas. E aí até que em 2016 eu encontrei a minha palavra. E quando eu encontrei a minha palavra, eu comecei a pôr ela no mundo, como
incentiva o poeta Ricardo Aleixo, pondo palavra no mundo e deixando ela voar. E aí eu vou ler aqui um desses poemas que é do início dessa escrita, né? E que eu gosto muito de me explicar através da palavra, de me comunicar através da palavra, e esse poema veio, ele está publicado no meu livro solo, como Palavra Fluida, mas ele foi publicado inicialmente nessa coletânea aqui maravilhosa, que chama O Diferencial da Favela, que é uma coletânea de jovens negros aqui de Salvador. Aqui tem um sarau, chama Sarau da Onça, né? Então, dentro desse, mais esse quilombo literário, foi produzida essa antologia. E aí eu publico esse poema, que não foi um dos primeiros que eu fiz, mas ele diz desse lugar da escrita. Quando eu encontrei a palavra, ela estava encharcada de lágrimas. Tive cuidado com os rabiscos molhados e com toda a sua possibilidade de cura. Era uma noite fria, onde eu desejei que o dia atravessasse a noite, rasgando a minha urgência de amanhecer. Amanhã solar, com certeza, secaria aquele remorso, deixando as palavras mais nítidas nos papéis que a abrigaram de suas próprias tempestades. Os verões me atravessaram, me levaram a outros tempos, outra compreensão. E antes mesmo que a madrugada diminuísse o seu passo, eu pude aprender com o tempo. Aprendi que a palavra, quando seca, atravessa a garganta, entalando dores ou alegrias que soluçam por libertações. Palavras devem ser encharcadas de medo, de raiva, de coragem, de ódio, de doçura ou de amor, tocadas sempre pela saliva da loucura, pois verdadeiras são as palavras insanas. Saliva, sangue, lágrimas ou excitações são ingredientes que permitem a sua fluidez. Então, esse é o meu encontro com a palavra, para secar as minhas lágrimas, para abrigar os meus prazeres, para celebrar os meus obstáculos vencidos, para falar das minhas dores e para dizer ao mundo que eu existo. Então, esse é um dos poemas que eu comecei, mas a minha primeira publicação, e olha aí, a pessoa desengaveta o sentimento e já estreia enquanto poeta publicada e organizadora de coletânea. Mas Parabéns! essa coletânea foi publicada por mim e Ana Fátima e Lia Sena. Estamos aqui com o nome de organizadora, mas não foi nós que planejamos essa antologia. Essa antologia é um marco de um rompimento, porque a gente se entende enquanto escritor e a gente quer fazer parte desse mundo da escrita, mas aí a gente entende que a gente não tem voz. E que as questões que a gente põe no mundo, os questionamentos que a gente traz para essa sociedade, ainda que o meio artístico seja de pessoas com a cabeça tão zen, o racismo, não, né? Então, na construção dessa antologia começou os enfrentamentos raciais. O nome da antologia não era essa, né? Não éramos organizadas por nós, era organizada por um grupo de mulheres brancas, e aí veio a primeira ruptura e a necessidade de dizer, não, eu escrevo literatura negra e eu não vou publicar dentro de uma coletânea que continua reproduzindo os estereótipos negativos sobre os nossos corpos. Então, nos vimos organizadoras de Outras Carolinas. Foi onde eu publiquei o meu primeiro poema, que é Oferenda em Letras.
Querendo... Ana Jara, uma coisa, Fale. pedir uma gentileza para você. Dê o Sim. serviço, fala onde pode ser adquirido esse seu livro e os outros. Porque vai acumulando e a gente já está com o terceiro que você. Você falou e você não fez o serviço. Por gentileza, faz o serviço, porque senão também a gente fica Essa, tão entusiasmado que a gente perde essas histórias. essa coletânea, ela foi publicada pela Penalux, né? Então, você acha ela no site da Penalux. Ela é 2016, né? Deixa eu só ter certeza. 2017. Então, você acha no site da Penalux, né? Essa coletânea. Comigo você não encontra o diferencial da favela. Hoje também eu não tenho mais, mas se você entrar no Sarau da Onça, porque os livros foram entregues aos autores para serem comercializados, né? Foi aqui um prêmio da Galinha Pulando, né? Uma parceria com a Galinha Pulando, editora daqui de Salvador, de Valdec de Jesus, que é um incentivador de literatura jovem negra, né? E um catalisador dessa produção. Aí, no site do Sarau da Onça você consegue. Eu não tenho mais para comercializar, mas no site do Sarau da Onça tem, né? E daí começaram as publicações, Mulherio das Letras, Coletânea Darda Editora, que foi quando eu comecei a colocar também uns poemas mais eróticos, e aí saiu nessa coletânea aqui, Nas Teias de Eros, e foi indo, né? E aqui tem várias coletâneas, né? E entre elas, coletâneas de textos eróticos, porque eu também produzo literatura erótica, né? Tô me entendendo nesse lugar de produção de literatura erótica também, e escrevo contos também. E esse meu lugar de escrever sobre o nosso prazer, ele é sobretudo, a necessidade que nós temos de ter os nossos prazeres descritos não por aqueles que aviltam os nossos corpos e nem aqueles que objetifica o tempo inteiro e animaliza, né? Então, a gente tem um outro lugar de falar do nosso prazer, e aí eu tenho exercitado também essa fala de falar desse prazer. Então, de 2016 para cá, foram muitas publicações, entre elas essa coletânea Cama, que está na Cogito Editoras, no site da Cogito. Essa foi a primeira, mas já saiu a segunda e está vindo a terceira, né? No site da Cogito também. Aqui é conto, aqui eu publiquei poesia e aqui eu publiquei conto erótico. Vou dar uma palhinha, posso? Por gentileza, não é só palhinha, se quiser lê-lo inteiro, não há problema, por favor. E eu peço desculpa, você ia ler um do seu poema do Outras Carolina, e eu pedi o serviço, peço desculpa de ter Eu acabei interrompido. não lendo. Tudo É, bem. mas você vai voltar a ler, por favor. Vou ler um trechinho do conto aqui. A conexão entre Yara e Luputã começou em uma despretensiosa carona, oferecida a ele a Yara quando a encontrou com os amigos em comum ao final do show dos Racionais. Flerte e as declaradas vontades estenderam-se por meses. Amáveis bom dia, meu bem, e desejo de mergulhos matinais nas águas mornas do Porto da Barra. Antecederam a noite do inesquecível entrelace. É segunda-feira, mas nessa cidade, onde nem todos são de Oxum, muitos amam o Ijexá. Pode-se dizer que é sexta. Hoje tem ensaio do cortejo afro. As alegrias carnavalescas batem à porta. O encontro dos dois nesta noite não foi previamente marcado. No entanto, ele aconteceu. Ao virar-se para a entrada da praça onde acompanhava o show, o olhar de Yara congela. Lá estava Licutã. Um sorriso marfim estampa os carnudos lábios do preto que lhe confunde os sentidos. Uma camisa branca de algodão contorna seus braços fortes, deixando à mostra parte do machado de Xangô. Aquele que lhe guarda é o mesmo que o torna encantador. E o restante vocês têm que comprar a coletânea
para poder ter acesso ao corpo. Perfeito, perfeito, perfeito. É um gancho perfeito, ótimo. Perfeito, querida. Perfeito. E aquele seu poema, primeiro poema do Outras Carolinas? Das Carolinas. Oferenda em letras. Querendo preencher o tempo da breve ausência, eu faço rabiscos em papiros velhos. Os traços novos em papéis envelhecidos ganham status de clássico e saudosismo. Há de passar aquela dificuldade em abrir o esquecido tinteiro e traçar novos rabiscos, roteiros, projetos de amores inteiros. Separam em corpos para completar-se em um abraço. Visto-me do teu cheiro descansado na camisa de algodão e ponho no peito a espada da tua mãe, ela me dá proteção. Em silêncio eu grito, epa, ei, olha! E faço para ti uma oração. A saudade então se ausenta, pois quem tem a proteção de olhar aguenta os fortes ventos, além de guardar a certeza do regresso de quem seus olhos fazem morada. Os olhos são pérolas. O sorriso vagueia, eu me perco em lembrança e a solidão não me alcança. E o Orum se alegra diante da oferenda que eu trago no peito. E o que eu trago no peito é amor. Muito legal, muito, muito, muito interessante. Parabéns, querida, parabéns mesmo. Bom tempo. Oi. Você estava contando sua trajetória, me veio essa questão dessa trajetória também, né? Além dessa questão da arte, o que você outra questão faz, essa questão fonoaudióloga, e de agente de saúde, é isso que é esse. Isso. E aí me traz, né? Por favor, você consegue dividir conosco como foi seu olhar com seu olhar e sua atuação nesse momento que nós estamos vivendo ainda, desse momento dessa pandemia do Covid? Como foi esse seu olhar negro com isso? Plínio, a pandemia, ela só jogou luz em uma subsistência, né, dos nossos corpos dentro da sociedade. Atualmente, eu não estou atuando em campo, né? Eu tive um problema de saúde, então eu estou em atividade, outro tipo de atividade, não estou em campo. Mas são 14 anos de trabalho. Então, eu conheço a presença do Estado dentro das comunidades periféricas, ou é a polícia, ou é o agente de saúde. Né? É a presença marcante dentro dessa sociedade. E aí, quando você vem uma crise sanitária dessa dimensão, você só joga a luz nas mazelas que já existem dentro dessas comunidades e que continuaram existindo e que se agravaram e que expôs mais pessoas às sequelas negativas desse vírus. Por quê? A gente tem um mal maior chamado fome. A gente tem a desestruturação do serviço público dentro da maioria das comunidades, dos nossos bairros. E aí, quando eu falo comunidade, eu estou falando dos nossos bairros, a gente está falando da periferia, eu não estou falando dos condomínios, isso não precisa nem ser explicado, né? Mas a gente faz questão de pontuar. Quem é a mão de obra? Quem é o serviço dessa cidade? Somos nós. E somos nós que estamos, mesmo em situação de pandemia, amontoados dentro do transporte público de péssima qualidade, né? Porque precisamos trazer o sustento para casa. Isso quem tem um emprego. O home office não é uma benesse de todas as pessoas, né? O home office, algumas pessoas têm um home office. Quem é o trabalho braçal, quem é o trabalho de entrega, quem é o trabalho serviço de saúde, principalmente, somos nós, somos nossos corpos. E aí, o que é que você acha que vai acontecer dentro de lugares em que normalmente você não tem água potável? Quando vem uma crise sanitária, que precisa de água para higiene, você não tem água potável para hidratar o seu corpo, para tomar um banho decente quando você chega do trabalho. Imagine para estar ali fazendo higiene diária, né?
Então, se você tem uma cidade sitiada em que determinados bairros não cai água, 5, 6 dias na semana. Né? Tá ali, tá, o recibo está pago, você arca com sua responsabilidade financeira, mas o serviço não é prestado. E isso só se acentuou diante dessa crise sanitária. Aqui você via muitas filas para as pessoas receberem cestas básicas, porque as pessoas precisavam de alimento. Então, quem ia ficar em casa, isolado, com medo de um vírus, se a fome é amarela, como diz nossa querida Carolina? Amarela e tem dentes feios. Então, assim, a minha leitura é a de todos os dias, de adentrar espaços de 4x4, onde vive 3, 4 membros familiares. Como é que você mantém distanciamento e isolamento? Às vezes você entra em casas que você não tem banheiro ainda. Saneamento básico não é benesse para todo cidadão. Então, você tem cidadãos de terceira, de segunda, de quarta classe dentro da sociedade racializada. Então, os males, eles sempre são mais graves em cima dessas pessoas, né? Somos as maiores vítimas de uma sociedade racista, discriminatória, que destrói a existência digna e humanizada das pessoas. E com a pandemia, isso só se acentua na minha leitura, Plínio, porque é só isso que a gente viu aqui, né? Eu mesmo fui voluntária em ações de arrecadar alimento para alimentar pessoas que estavam sem poder sair para a rua para ganhar o seu dinheiro e não tinham o que comer. Então, a crise sanitária provocada pelo Covid-19, ela é muito pequena diante de todas as outras mazelas que a gente já carrega. E aí, claro que os nossos corpos foram maiores vítimas por causa da vulnerabilidade da nossa existência. E não por causa da letalidade do vírus, mas sim por causa das condições. Isso é parte da nossa literatura, isso vai fazer parte da nossa literatura. Né? Então é interessante, é necessário a gente sempre ter essa reflexão de que não estava tudo bem, que essa questão piorou, né, nessas questões, e que nós vamos precisar sair com essas condições pioradas para no momento, para chegar como estava, vai ser bom. E aí a gente vai ter a luta não está no fim, né? As lutas não estão no fim. É isso que é legal, e eu até agradeço, a Najara, você ter, né, feito a gentileza de pontuar isso, que nós temos que ficar atentos, porque essa literatura negra também, ele tem esse olhar forte, né, com essa realidade, tem essa preocupação com a estética, tem preocupação, né, com nossos ancestrais, com os nossos descendentes, mas tem que falar com os nossos parceiros, né, querida? Muito Sim. obrigado. Eu vou ler um poema assim, só para fechar essa parte, né, assim, de falando dessa nossa existência bem complexa, bem difícil, e que diante de problemas maiores, mais escandalosos, isso se acentua mais, né? Ele não estava na programação da leitura, mas eu vou achá-lo aqui, que Enquanto você não acha, está na procura, volto a solicitar de todos e todos que tá nos dando esses momentos de atenção, para que comentem, por favor, comentem, né? Comentem, falem, tá? Nos oriente, né? E que, né, assinem o canal, nos oriente, façam todas essas coisas para a gente poder melhorar, progredir, trazer, né? Trazer mais assunto, um assunto é literatura negra, mas trazer mais olhares, trazer mais falares dessa nossa literatura negra que é potente, né? É potente, a gente está aqui há 2 anos provando dessa potência, mas que é vasta, né? Que é potente. Ana Jara. Esse poema está no meu livro solo, que é a minha última publicação.
chama Descalar. Já falo do livro solo, deixa eu só ler um poema. Não confunda a minha tentativa de manter a sanidade com imbecilidade. Se eu enlouqueço, a máquina de moer corpos pretos vence. Se eu me desespero, a máquina de moer corpos pretos vence. Se eu me deprimir, a máquina de moer corpos pretos vence. Se eu não amar, a máquina de moer corpos pretos novamente vence. Existem outras narrativas desse caos. Ivone Lara pegou o violão e deu uma solução ao seu coração. Do fundo do quintal, ecoaram os tantãs, sem perder o prazer de cantar. Aí vem você me enquadrar, sem quer nem pra quê, mas eu sei bem por quê. Me pede para silenciar. Ah, não vai dar. Aprendi a falar. É lindo. Esse poema eu já conhecia e esse soco no final, né? Aprendi a falar é muito assim. E tem todo um morum de escritoras e poetisas que tem essa questão de usar a letra e declarar para todos nós, assim, leitores, que aprendeu, que basta, que chega, que não é mais assim. Muito legal, muito legal. A Najara, Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? estou, quero que você dê o serviço, porque eu vou pedir uma licença para a gente fazer o nosso estante preto. Então, Ah, tá terminei. bom. Então, continuei publicando, né, em mais coletâneas, veio outra Carolinas. Aí veio o ano passado, né, ano retrasado, essa coletânea que também é de contos, né, que foi organizada pela escritora Giovânia P., minha companheira também em Cadernos Negros, né, e é uma coletânea de contos, poemas, né, e tem os 3 gêneros aqui, conto, crônica e poesia. E eu fui muito feliz em fazer parte dessa antologia. E olhe como é um espelhamento, né? Você pega uma obra essa que tem uma produção artística de uma mulher negra compondo a capa, né? Uma obra de arte em que a gente se vê. Eu vou até falar o nome dessa artista plástica, que é a Betânia Lira, né? Que fez essa obra maravilhosa para essa coletânea. E aí eu continuei publicando em coletânea e vim publicando no Poéticas Periféricas e publiquei no Mulher e Poesia. E veio Cadernos Negros, que é uma realização de um sonho, né? Caderno Negro 43, que é continuidade, né, Penho? Nós fazemos aqui eu não tenho pretensão alguma, e no meu aprendizado com os meus que vêm caminhando comigo, não é sobre Ana Jara, a escritora, é sobre compor uma corrente de sobrevivência, de existência, né? Que vem agregando cada vez mais os nossos falares, a nossa libertação, a nossa possibilidade de existir para além dos enquadramentos de miséria e de indignidade relegados aos nossos corpos. Então, Ana Jara vem compor essa corrente, essa estrada, né, da continuidade à literatura negro-brasileira, à literatura feminina negra brasileira. E aí eu realizo esse sonho, né, esse eu digo que foi legitimar que eu sou escritora negra, né, que é publicar em Cadernos Negros 43, e que me deixou muito feliz. Não tinha pretensão de um livro solo, né? Essa construção de enquanto mulher negra escritora, ela não é uma coisa fácil, a gente está o tempo inteiro sendo desafiada a reafirmar esse lugar, porque ele não existe de fato, a gente
tem construído ele, Cadernos Negros vem construindo isso há 44 anos, que já saiu o livro de contos Caderno Negro 44. Então, assim, vem construindo, dizendo a gente escreve, a gente escreve, a gente escreve, a gente escreve, a gente escreve. Vocês vão ficar ignorando, mas a gente escreve, a gente escreve. Então, todos os dias a gente está fazendo isso, todos os dias a gente está reafirmando esse lugar. E pelo cenário da literatura negra na Bahia, pelo cenário do que é literatura no Brasil, do que é visto como literatura ou não é literatura no Brasil, eu não tinha essa pretensão de ser uma escritora publicada de um livro solo, né? A prefaciadora do meu livro, que é a professora Luciana Moreno, professora doutora Luciana Moreno, que é alguém muito importante nessa minha trajetória de escrita, ela cita que quando ela me conheceu, ela me disse: "Em seu livro, onde é que encontra os seus poemas?" E eu disse a ela que o livro não era uma pretensão, porque realmente não era. Eu não vislumbrava isso. Eu queria continuar sendo essa palavra corpo, né, que acontecia dentro do cenário da poesia de Salvador, da poesia negra de Salvador, mas não achava que eu ia caminhar mais. E aí, mas essa palavra está aí, está circulando. Eu não tinha livro, mas a minha palavra estava no mundo. Eu não tinha livro, mas o meu poema é conhecido pelos meus, né? E daí a importância dos nossos aquilombamentos. As ferramentas do opressor não vai libertar você. Tem que libertar. Quem constrói as nossas liberdades, as nossas circulações, somos nós. E daí a importância dos quilombos, todos os tipos de quilombos, né? Que é esse lugar em que você existe, que você se entende nesse lugar e que você tem a oportunidade de ser parte. Então, eu comecei a fazer parte dessa literatura, mesmo não tendo um livro. Não é, cheguei aqui com um livro e as pessoas vão me conhecer através do livro. Não, as pessoas me conheceram através da minha palavra. E da afirmação, da legitimação dos meus sobre a minha palavra, né? Então, esse acolhimento que acontece dentro da literatura negra, negro-brasileira, a gente se acolhe, porque a gente sabe que não tem espaço para a nossa literatura. Então, se a gente não se acolhe, a gente não caminha. São os professores que pegam cadernos negros e colocam embaixo do seu braço o seu caderno, seu livro pessoal e levam para a sala de aula para compartilhar com os alunos. Somos nós que damos a oportunidade aos nossos de se ver numa literatura, de romper com o compromisso canônico de só apresentar a literatura deles, padrão, hegemônica, né? Do pacto da branquitude. Então, somos nós, os educadores, que fazemos esse exercício de entender a importância dessa literatura e de levá-los. Aqui você teve professoras maravilhosas, né? A Lia Vieira, na semana passada, que é uma educadora também, e tantas outras mulheres que têm passado por aqui, que são educadoras, e que faz a nossa literatura circular entre nós, que faz a nossa literatura circular, chegar aonde ela precisa, porque é legal a nossa literatura ganhar jabuti, mas mais importante do que a nossa literatura ganhar jabuti é a nossa literatura salvar meninos, meninas, corpos que precisam de espelhamento, de representação e representatividade. Eu estou aqui no cantinho literário da minha filha. Tem um livro da coletânea aqui, mas esses livros aqui são da minha filha, né? Da minha filha de 4 anos. Essa é uma das 3, 6, 7, 8. Ela tem 9 estantes de livros identitários. Livros onde ela se vê, onde ela tem possibilidade de outras histórias. Então, eu estou aqui no cantinho dela. E essas pessoas, esses aqui são literatura feita na Bahia, feita por educadores que está no dia a dia, na sala de aula, na educação desses meninos e que não veem e que sentem a necessidade de produzir. E a nossa literatura é isso, é dar a possibilidade de outras existências, né? Então, olha que beleza olhar isso aqui e ver a produção de amigos que fazem literatura para espelhamento, mas
geração da minha filha é uma geração que tem mais essa possibilidade, mas quantas pessoas adultas ainda não conhecem a nossa literatura? A minha filha, com 3 anos, reconheceu Conceição Evaristo na televisão. E foi engraçado que ela já tinha conhecido a Conceição, ela fez vovó Conceição, porque eu tomo a liberdade de dizer a ela que é parente. Né? Então, não vou perder a oportunidade. Vovó Conceição, quando ela viu Conceição Evaristo na televisão, no congresso da UFBA, ela falou, vovó Conceição, a gente tem livro dela. Correu na estante e pegou os meus livros para mostrar a Conceição Evaristo. Isso, para mim, é muito poderoso, sabe? Então, porque eu conheci Conceição Evaristo por mais de 30 anos. Então, essa literatura não chega para a gente através dos meios educacionais clássicos. Essa literatura chega para a gente através das nossas... A gente metendo o pé, através dos nossos mocós, nossos balainhos embaixo do braço, com o que a gente produz e o que a gente acha que vai adicionar, que vai acrescentar e que vai enriquecer a existência dessa juventude e dessas pessoas que estão aí lutando para sobreviver dentro de uma sociedade em que o racismo impera, em que a violência e a desumanização dos nossos corpos, como nos ensina a CUT, está aí predominante. Então, esse fazer, esse reconhecer que me trouxe Ana Jara Tavares até aqui como escritora, que desembocou no meu livro solo, publicado agora em 2022, né? Janeiro de 2022, ficou pronto em 2021, mas em 2022 saiu um Guento, que é um livro de poesia, um livro solo de poesia, que não chegou sozinho, porque eu cheguei nessa linda coletânea da Segundo Selo. Aqui você tem Adair Guta Alves, você tem Gunessa Gonçalves, você tem Desiane Barbosa, Patrícia Silva, Jussiane Reis, Aidil Araújo, Vânia Mello, Cota Candaleci, e ainda tem outras mulheres que serão publicadas por essa coletânea. Então, o meu livro solo não chega sozinho, eu chego de bonde, do mesmo jeito que eu cheguei até aqui, publicando em coletâneas, que também é uma forma da gente publicar, porque publicar é caro. Publicar não é fácil, né? Então, a gente vai em coletânea porque é um dinheiro que a gente consegue pagar, às vezes a coletânea tem um orçamento, então você não paga para publicar, né? Então, não vai ganhar dinheiro com essa publicação, mas também não paga para publicar, ou se paga rateado em todas as escritoras, sai um valor um pouco mais acessível, né? Então, a nossa realidade de escrita é essa, na sua maioria, né? O Cadernos Negros ele é uma publicação coletiva, com participação não só intelectual, mas participação da energia financeira para que ela se mantenha, né? Então, aí chega um Guento pela editora Segundo Selo. Sou muito feliz em publicar por essa editora, porque também é uma editora que vem produzindo literatura negra na Bahia. Aqui também, ó, é poesia feita na Bahia, em Salvador, publicada pelas editoras pretas, porque quem circula os nossos textos somos nós. Quando uma editora não negra pega o nosso trabalho, é porque ela já sabe da potência do nosso trabalho, ela já vê ali que o nosso trabalho pode gerar lucro para ela, então elas nos convidam, mas de bom grado, vem aqui que eu vou fazer você escritor. Nananina, não. Isso não é a nossa realidade, né? Se eu estiver equivocada, Não. que me corrijam. Porque Está perfeito, assim. Eu até tinha um textinho que eu ia falar, você já falou todo o texto, você deu spoiler do que eu ia falar. Não, tranquilo. É esse aquilombamento que a gente precisa. E a nossa literatura, por essa questão financeira, tem esse aquilombamento, mas por essa questão de você, de amparo, o aquilombamento é muito interessante, porque você começar a seguir, saber que você é ladeado de uma Najara,
né, de todos os escritores é muito revigorante. Querido, eu queria pedir licença para você para eu fazer aquele nosso comercial, não é nem comercial, imagina, é um prazer de fazer a nossa estante preta. Perfeito? E aí a gente volta em instantes para a gente conversar. Então é isso, né? Esse momento, né, que nós vamos fazer nossa estante preta, lembrar, pedir para todas e todos, sendo possível, por gentileza, né, compartilhar essa nossa conversa, esse nosso olhar, né, e se inscrever no canal, fazer todos aqueles caminhos. Isso é muito interessante, é muito importante para nós. E aí o primeiro livro que nós vamos falar dessa nossa estante preta é Entre o Dilema e o Silenciamento, de Aciomar de Oliveira, de Poesia Escolhida Editora. Esse livro, de uma natureza teórico-crítica, é fruto da dissertação de Aciomar, na sua pós-graduação. Ele trata de uma robusta pesquisa para analisar com eficiência a relação de três elementos: etnicidade, memória e poder, nas crônicas de Lima Barreto e João do Rio. É muito interessante esse livro, depois e toda a sua fala, né, que ele trata dessa questão do Lima Barreto e de outros, da questão do embranquecimento né, pelo canone, né, essa questão toda que a Najara tem falado, né? Só que a Silmar ele resgata isso, que infelizmente essa luta não é de agora e não, né? Gostaria que terminasse nessa nossa geração, né? Não chegasse para a filha da Najara, mas vai chegar. Então mas chegando elas, né? E outras vão estar muito mais fortalecidas e firmes para enfrentar, superar e, né? Espero assim estarem muito bem. Um outro livro também nessa linha é o Almanaque Pedagógico Afro-Brasileiro, da Rosa Margarida Carvalho Rocha, da Masa Edições. É um trabalho para apresentar para os professores, né, de ensino fundamental e médio, uma proposta de inserir conteúdos afro-brasileiros na sala de aula. É mais um manual, é mais uma indicação de como você pode trabalhar com essas questões na sala de aula, né? Essa essa figura que a Najara falou, muito interessante, do pôr debaixo do braço, é ajudar que esse braço fique mais forte, né? Então a professora Rosa Margarida Carvalho Rocha, ela traz essas indicações, né, com ilustrações muito bem feitas. Um outro trabalho fortalecendo essa questão dos professores é o Movimento Negro Educador, Saberes Construídos na Luta por Emancipação, de Nina Lino Gomes, editora Vozes. E é esse, é olhar esses movimentos da mulher, do movimento negro, movimento da mulher negra, e a professora Nilma, ela trabalha para tentar, não resumir, mas tentar trazer junto todos esses olhares, esses falares, tudo que é conquistado nesses encontros, nesses aquilombamentos que a Najara falou. Movimento Negro Educador, Saberes Construídos nas Lutas por Emancipação. Editora Vozes. Essas são as indicações, né, do nosso estante preta de hoje. E aí tá aí. A Najara, por favor, continue, querida. Ah, eu Conte-nos. falar também de uma alegria de participar dessa coletânea aqui, que eu acho que foi a coletânea que você também conheceu o meu trabalho, Literatura Negra Feminina, uma coletânea produzida pelo coletivo Mijiba, da nossa querida Elisandra Souza, junto com Yara, que é um livro lindíssimo, que estou muito honrada em fazer parte dele, porque é um livro rico, desde a capa, desde a qualidade de você pegar na capa. Eu me lembro de uma entrevista da Conceição Evaristo, que ela disse que a gente queria publicar em livros de capa dura, livro que ficasse em pé, livro de capa dura. Então, aí a gente tem uma construção coletiva, feminina, que vem exaltar a pluralidade, né, da escrita negra feminina, e traz essa coletânea lindíssima, que além de trazer a literatura contemporânea, ela traz uma linha do tempo.
de que nós publicamos há muito tempo, nós escrevemos, nós produzimos há muito tempo. Essa linha do tempo ela começa aqui, datada do primeiro romance, publicado em 1898, que é em 1850, na verdade, 1850, que é Maria Firmina dos Reis e depois Ana de Souza. 1850 a 1898 são as duas publicações mais antigas de que se tem registro de produção de mulher negra na literatura. E essa linha do tempo vem aqui até as últimas, né? Sim, publicações que é datada de 1999. Então, traz essa linha do tempo. E de lá para cá tem-se uma vasta produção, né, que ainda é muito pouco diante do que é produzido de literatura nesse país, ainda é muito pouco, mas se trazem outras vozes femininas, né, para esse cenário. É uma coletânea muito linda que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Primeiro porque eu entendo que essa minha literatura só existe porque eu existi coletivamente, né? Então, foi esse existir coletivamente que me permitiu ser hoje uma escritora publicada viva, que é outro entrave das nossas produções, né? Publiquei, estou viva e estou aqui para colher os louros das minhas escritas, né? Que é principalmente o reconhecimento no meu texto, né? O reconhecimento da potência que eu sou, enquanto alguém que comunica afetivamente sobre nós. O texto do meu livro só é um guento, porque a escrita é, sobretudo, esse lugar de cura, né? Para mim. Aí você traz essa indicação literária aí da Estante Preta, que traz o Lima Barreto. Lima Barreto é um grande exemplo de quanto a gente luta pela nossa sanidade. Sabe? Enquanto que a gente briga para existir para além dos enquadres, para além dos rótulos, dos estereótipos dedicados a nós de uma sociedade. Então, a gente produz muita coisa, a gente fala de muita coisa, mas a gente é o tempo todo silenciado. O epistemicídio está aí, né, para dizer que a gente não produz. Mas aí eu consigo, né, também essa proeza pela mão de mulheres negras. A Coleção das Pretas é uma publicação de um selo editorial de mulheres negras que faz parte da editora Segundo Selo. Então, a gente está sabendo o que acontece dentro do mercado literário brasileiro. E a gente vai tentando romper essas bolhas, tentando botar a nossa palavra, botar a nossa produção intelectual no mundo, mas é o tempo inteiro rompendo. E aí eu sigo fazendo esse exercício, né? De romper essas bolhas junto com os nossos, e venho produzindo. E que eu agradeço muito, assim. Eu quero fazer uma retratação. Sim, tá. Eu relembrei de você através desse livro, mas não. Um dos poemas eu já tinha ouvido, já sabia esse nome, então eu já conheço há mais tempo. Já tive o prazer de conhecer assim, e estou tendo o prazer agora de ouvir, né, e saborear suas palavras. Muito obrigado mesmo, querido. Vou trazer mais um poema. Né? Esse livro ele tem muito poema que já está por aí, né? A palavra já caminha há muito tempo. E um dos poemas que é muito pedido pelas pessoas, muito conhecido dentro da nossa bolha, é Negras Palavras. Quero gritar-te as minhas negras palavras, pois de um corpo preto, branca nunca serão as palavras. Palavras desmedidas, palavras desencontradas, por alguns muitas vezes ou quase sempre aguadas. Mesmo assim, quero gritar-te as minhas negras palavras, pois de um corpo preto, brancas nunca serão as palavras.
palavras vividas, sofridas, inúmeras, repetidas vezes, incansáveis vezes, fantasiadas. Negras palavras, quase simples, exterminadas, por bala encontrada na nuca ou caída de uma sacada. Ainda assim, gritarei no teu silêncio as minhas negras palavras, umas reverberadas, outras silenciadas, ditas ao vento, ou encarnada em alguma alma. Deixarei fluir de mim as minhas negras palavras, pois do meu corpo preto, branca, nunca serão as palavras. Esse poema nasce, Plínio, do desejo, né, de dizer ao outro. Você não tem que dizer que a minha poesia não é negra. Não é você que determina o que eu escrevo, é literatura negra ou não. Eu sou uma mulher negra, a minha existência é preta. Eu trago na minha literatura os negrismos das nossas existências. Eu não preciso. É necessário a denúncia, é importante, mas a gente não tem só isso para falar. Né? A gente precisa dos nossos rasgos, mas a gente precisa das nossas celebrações. No poema anterior que eu li, eu falei que Dona Vanilara pegou o violão e deu um acalanto ao coração. Do fundo do quintal ecoam os tantãs, sem silenciar o nosso prazer de cantar, porque nós, em roda, nós não escuramos, nós em gira, existimos de um outro lugar. E, sobretudo, a literatura negra brasileira é essa exaltação desse lugar, que não é um lugar comum, que é um lugar singular, sabe? E que tem muita coisa a ser dita. Somos muitas, e temos muitas coisas a dizer que ainda não foram ditas. Com Você ia cer- falando, pode ir. Não, eu só agradeço. Temos muitas coisas para serem ditas, vamos dizer muitas coisas, e muitos de nós vamos dizer muitas coisas, porque muitas coisas têm para serem ditas, é isso. É esse caminho, é essa história toda, é isso que a gente vai trilhar. Querida, vou pedir mais uma outra licença para você, né? Porque nós estamos nesses nossos fechamentos, né? E principalmente, até peço ajuda, que para apresentar que nesse nosso próximo encontro, no dia, voltando no dia 27 de maio, nós vamos ter a Helenia Cardoso, Helenia, né? Você tá muda. Nossa querida Helênia. Helênia, eu peço desculpa para Helênia nesse futuro. Helênia, nós vamos conversar também com ela, ela vai trazer essa poesia, vai trazer essa sua trajetória aqui, aí eu convido a todas e todos nesse para conversar também, que tá junto assim. E aí, Ana Jara, eu quero, né, as suas primeiro agradecer essa sua boa conversa, né, a sua gentileza de expor, né, a gente conversar, fazer essas gravações toda. E eu muito contente porque assim alegrou meu dia pela sua poesia, pela sua forma de declamar, por essa potência, pela sua história, né? Muito obrigado mesmo, agradeço. Quero ainda que você declame alguma coisa, mas muito obrigado. Agradeço. Salvou o mês de maio, e que esse mês de maio está sendo muito potente, né? Mas muito obrigado, querida. Eu também agradeço, fico feliz. Eu acho que todos os dias, quando eu bato meu pau para Exu, eu peço para ele que minha boca seja lugar de edificação dos nossos, né? E eu peço que a palavra seja um lugar de edificação, que a palavra venha para reverberar positivamente, alegrar os nossos corações, porque somos nós que devemos nos acalentar. Então, eu fico muito feliz, muito agradecida. Né? Para mim, é uma grande honra estar aqui construindo esses espaços, construindo a oportunidade da gente estar circulando o que a gente produz, potencializando
a nossa intelectualidade, falando sobre os nossos fazeres. Eu fico muito agradecida, né, porque somos muitas e nem todas têm a oportunidade de estar aqui construindo coletivamente e fazendo a sua palavra circular. Então, eu fico muito feliz, muito agradecida pela minha palavra circular. Eu quero falar um pouquinho dos meus afetos, né? Porque, afinal de contas, eu escrevo sobretudo para falar desse afeto, dessa possibilidade de dizer da beleza de um homem de dreads, de dizer da beleza dos lábios carnudos, do prazer de ter corpos pretos se encontrando, se amando, né? Existindo, como nos diz o poeta Landê, beije sua preta em praça pública. Isso é um ato revolucionário e isso é enfrentamento ao racismo. Então, a gente, só em existir, a gente já está enfrentando o racismo, mas a gente também precisa falar de nossas outras coisas, de nossos prazeres. E eu gosto muito de falar desse lugar. A minha poética, ela é sobretudo sobre esse prazer pela vida e essa admiração e essa potencialidade de me espelhar, de me ver bonita, de me sentir bonita e de me enxergar nas páginas como me enxerguei nas páginas de outras produções negras, né? Então, eu vou ler o poema Segredos Confessáveis. Me peguei com saudade de ti, um riso de canto, um sorriso sapeca, um suspiro. Lembrei de algo que não se confessa. Pensamento travesso, você me virando do avesso, comichões, tremores, vibrações. Meu corpo em ebulição. Você não conhece nada, mas é safo, me bulina, se encaixa, faz trapaça, me ultrapassa. Fujo do seu olhar, doida de vontade de espiar. De um ângulo discreto observo, contemplo, sucumbo. Confesso, seus olhos me convidam ao mergulho em ti. Imagino o risco. Pode ser que vire vício. O cenário é propício. Abismo-me em teu precipício. Seu corpo nu é mais que um artifício. Ai, meu preto, o riso de canto ficou largo. Virou gargalhada safada. Se tuas águas forem calmas, frescas e a maré calma, eu estou acabada. Faço de ti morada, me banho em águas sagradas. Faço canto de sereia namorada, assobio em noites enluaradas. Te chamo da minha sacada e faço de ti o meu cais. Lindo, Segredos confessáveis. lindo. E aí, esses textos que estão em Guento são textos que estão nessas coletâneas também, alguns, né? A maternidade também é algo que é presente na minha literatura, né? Um dos textos publicados na literatura negra feminina é justamente falando desse poder, né? A maternidade é um lugar poderoso para nós, mulheres, né? Nós gestamos muita coisa e, sobretudo, trazemos vida ao mundo também. Não estamos aqui só para educar os filhos dos outros, estamos aqui para apreciar nosso poder de gerar. Gerar é poder, educar é poder, viver é poder, né? E aí eu vou ler esse poema que chama Atlântica Negra. O vento balança a frondosa árvore de iroco. Ouço assobiados dizeres. Resposta do tempo ao meu canto clamor. Oriqui de louvar a deusa que eu sou. Uma gota de leite pinga-me do seio esquerdo. Umedece o pretume do solo que me sustenta. Acorda a noite da minha atlântica floresta. Diante da grande árvore mãe, misturo-me em tua terra, oferendo-me a ela. Encontro parte do que eu sou. Uma raiz tridêntica em rama, ventre adentro. Encruzilha-me em um doce poser de destinos. Eixo em minhas pernas abertas o homem da coroação. O trânsito da criação me faz gira de inspiração, revolvendo as águas das minhas raízes, até então empossadas de incompreensão.
um ser semente, aquilombado na minha moringa seca, e transborda de água fresca, exalando o cheiro do barro, sendo modelado pelas mãos de Obatalá. A cada lua que cresce, o broto germina o dia do seu sagrado renascimento. Sigo o prem de dizeres inaudíveis aos incautos. Meu ventre não soluça mais de dor. O portal abre-se em dolor, vertendo o frescor das águas ancestrais. Eu, terra negra, brotei lírio. Meus seios jorram leitos de outros rios nas pétalas arroxeadas dos lábios pequeninos de minha cria. Eu, terra negra, mulher atlântica, me conectei às minhas raízes africanas. Mulher atlântica, Atlântica negra. Lindo, 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 lindo. Mas estamos aqui nesses nossos momentos finais, né? E aí você Deixa eu falar conta. um livro, Ah, é, por favor. contra o livro, né? Tanto Unguento como Literatura Negra Feminino, você pode estar adquirindo comigo. Pode chegar no meu direct, Ana Jara Tavares, no meu Instagram, no meu Facebook, falar comigo, que a gente está comercializando os livros, e também no site da editora ou com o Coletivo Migiba. O Coletivo Migiba também no site, no perfil Literatura Negra Feminina, você consegue comprar, e o Unguento pelo site da editora Segundo Selo, ou diretamente comigo. Tanto faz. A diferença de comprar comigo é que vai com autógrafo, né? Que a gente agora é chique, tá autografando. Lógico, e eu acho que é isso, e é documento, é um prazer. É um prazer mandar o autógrafo, essas questões outras, né? Aproveitar esse momento online, né? Que não dá para fazer aquelas dedicatórias, aquele momento, né? Os presenciais que está voltando, estamos fazendo, mas é o nosso prazer dar o autógrafo, né? É nosso, eu que fiz. É meu quilombo que fez. Graças ao meu quilombo a gente está aqui. Ana Jara, muito obrigado. Agradeço muito sua gentileza de ter vindo, ter se disposto, a gente ter conversado. E até passo já um outro pedido. A gente vai fazer, quem sabe, faz, né, nos próximos meses uma kizumba, que é só declamação. Né? Ai, que delícia! E aí, quem sabe, né, você tendo tempo, e essa kizumba ela é ao vivo, é muito mais fervida, uma sexta-feira a gente faz uma kizumba. Eu vou chamar você, se puder, que vai ser muito legal ficar ouvindo e fazendo aquela roda com mulherio, com pretos e pretas declamando seus contos. Eu declamo muito, assim, sabe? Porque é isso, né? A gente sabe os exercícios que a gente faz no dia a dia para fazer a nossa palavra existir, né? Já trouxe os exemplos aqui. Eu não sou uma pessoa que sou educadora, que estou na construção desse labor de intermediadora de leitura, né? Mas faço a minha palavra existir enquanto corpo. Eu acho que eu sou a poesia manifesta do que eu escrevo. Sabe? Então, eu faço muita questão de falar assim, dos meus poemas, até porque você sabe, Plínio, que a gente não tem muitos espaços para falar da nossa escrita, para falar de por que a gente escreve, como a gente escreve. E assim, as minhas inspirações são a mim, o meu povo, meus afetos, os meus sentimentos, as pessoas que me fazem existir de maneira plena, sabe? Humanizada, sensível, uma mulher que chora, que ri, que tem prazer, sabe? Então, que tem alegrias a compartilhar, que quer escrever um poema para uma amiga, para um amigo, que quer falar sobre como a escrita de outro me atravessou e como isso foi importante para mim, sabe? Então, eu faço questão muito de trazer a minha escrita, porque a minha escrita é sobre tudo isso, é um pouquinho de tudo isso, e um Unguento, que é o meu novo rebento, acho que é uma celebração dessa escrita que me faz existir melhor, que rompe barreiras, que denuncia, mas que, sobretudo, exalta, sabe? Eu acho que eu posso dizer isso da minha poesia, é uma poesia que nos exalta. E eu vou me despedir com a palavra, vou pedir licença, agradecer a atenção, agradecer o convite, Plínio,
Fiquei muito feliz em estar aqui. Agradeço a atenção de todos, quem está aqui nos assistindo, quem está acompanhando, quem faz a minha palavra acontecer, quem se deixa afetar pela minha palavra, porque é sobretudo sobre afeto que eu escrevo, e eu agradeço demais as pessoas que são afetadas pela minha palavra, que não é minha, é nossa, né? Eu só estou aqui me conectando com o que a gente faz de melhor, que é trazer os bons ventos de outros lugares e compartilhar coletivamente. Fora do eixo, dentro do eixo, além do eixo, eixo. Fora do eixo, dentro do eixo, além do eixo. Escute essa palavra, divulgue essa palavra e manda essa palavra algum. Estou nessa palavra, difundo essa palavra e manda essa palavra eixo. Além do eixo, a encruza, que cruza e descruza caminhos, olhares, destinos, palavras, boca, corpos e pensamentos. A encruza são olhos que tudo vê, mas nada revela aos ouvidos desatentos, lido entre as linhas ou assobiados ao vento. O vento que ele descreve é a pronúncia da tempestade que lhe carrega. A encruza é filha do vento e flamula na bandeira do tempo um desejo de contentamento. A busca, a inconstância, a traquinagem, a malandragem e o desejo. Está tudo escrito na rima da encruza, com muito traquejo. O lugar da encruza é o mundo. E quando deseja, repousa em um beijo. Mas repouso não é morada. Repouso é apenas encantamento da dona das águas que solfeja confusões em um sorriso de deleite. A encruza é uma quizomba de ventos e nuvens, que desperta desejo, que revela segredo, que versando feitiços entrelaça muito mais que caminhos. Laroie. Agradeço a todos, a toda. Najara, muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo, querida. E a todas e todos, semana que vem estamos aqui, né, para mais uma conversa, mais um aprendizado, mais notas de escurecimento. Salve, até. Tchau.